confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Generosa, reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçados por todos nós aqui da UEC. E aos companheiros de sempre, é sempre uma alegria esse nosso reencontro semanal. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para iniciarmos, vamos pedir à nossa companheira Delma para fazer a nossa leitura preparatória. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é:
Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos. Lucas 2,14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declara o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrará, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, nas estrebarias assinalam um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, o inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Queridos irmãos, queridos companheiros, coloquemos em nossa tela mental a figura do Doce Rabi da Galileia, nosso Divino Mestre Jesus. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar nessa escola de vida que é o nosso planeta Terra, tentando nos melhorar espiritualmente. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando a nossa palestrante da noite e que nós possamos estar com a mente aberta a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por estar disponibilizando o horário para a transmissão de nossa palestra no canal 4. Posteriormente, também encontraremos a palestra no YouTube. Obrigado. Nós temos a grata satisfação
de ter conosco aqui hoje a nossa companheira Adriana Sarmento, do Grupo da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, e nos traz o tema Glória a Deus nas alturas. À vontade, Adriana. Boa noite. É com muita satisfação, com muita gratidão, que nós retornamos a esta casa, o EC, pelo convite gracioso que recebemos da companheira, nos concedendo mais esta oportunidade de trabalho, de estudo e de aprendizado na doutrina espírita. Quando recebemos o convite e nos foi solicitado, informar qual seria o tema, uma passagem que muito nos agrada no Evangelho, se bem que todo ele, mas então pensamos, por que não levar neste mês de dezembro, próximo da data em que nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, mesmo sabendo que o Natal, pesquisa feita por cientistas, não na área religiosa, mas de pesquisa científica mesmo, não aconteceu exatamente em dezembro, que não foi exatamente dia 25 de dezembro, mas que provavelmente, estudando o clima da época, a estação do ano e todos os outros pormenores que cabem aos cientistas, parece que a informação é que Jesus tenha nascido no início do mês de abril, talvez 4, 5, 6, mas de toda forma, não é a informação mais importante, não é o estudo mais importante que nós trouxemos para a noite de hoje, a data, mas sim o fato. O fato de Jesus ter vindo ao mundo, de ter sido o co-criador do mundo, do planeta Terra que nós todos habitamos. E sim, quando viu o mundo pronto então, para que pudesse receber seus habitantes, então o mundo começou a receber a sua população, quando ainda, podemos dizer assim, ainda iniciou lá no reino mineral. E em se tratando de falar dos reinos mineral, vegetal, animal, ainda assim, antes de tudo, devemos sim agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, esse presente maravilhoso que Ele concedeu a todos nós, que é exatamente o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, que nos direciona a vida para que possamos encontrar o mais próximo possível da perfeição, mas que nos direciona desde antes sequer de nós termos sido criados por Deus. E então o mundo, já pronto, iniciou-se o reino mineral. O reino mineral que nós sabemos que pelo aquecimento, pelo resfriamento, pela combinação de todas as substâncias, chegou-se então ao cristal, que os espíritos nos informam que é o mais perfeito do reino mineral. E então, após o reino mineral, veio então a necessidade do reino vegetal. E depois de já termos passado essa experiência no reino mineral, um passo adiante no reino vegetal, foi começado a perceber que o reino vegetal, ele traz em si, já desde o seu início, algumas também substâncias do reino
mineral. E então ali no reino vegetal começou então a formação da água pela combinação, pelo resfriamento, pelo aquecimento. Mas percebeu-se depois com o tempo que o reino vegetal estava começando a fazer algo mais do que o mineral e o próprio vegetal em si. Ele começou então a ganhar um certo movimento. E nesse movimento nós recordamos, quando nós éramos crianças, perto de casa, na calçada, tinha aquela plantinha que a gente conhecia por dormideira, né, que você passava a mão assim, aí ela fechava todinha. É aquele movimento. Tem as plantas carnívoras e tantas outras, e todas elas que onde você colocar uma plantinha, ela vai se movimentar procurando o quê? O sol, a claridade, a luz. E ali então ela cresce exatamente na direção da luz. Algo que talvez nós devêssemos também procurar copiar um pouquinho o reino vegetal. E então, depois de nós passarmos essa experiência no reino vegetal, então um passo adiante para o reino animal. Agora a plantinha ela já tem em si, traz em si o reino mineral, e agora vem o reino animal, que traz em si o reino vegetal, porque o animal se alimenta de plantas. Traz o reino mineral, lembrando mais uma vez a água no corpo do animal. E em todas as estações de evolução no reino animal, vemos aqueles animais que ainda são mais ferozes, mas vemos também aqueles animais que nós podemos ter dentro da nossa casa, que podem habitar conosco. Alguns têm um cachorrinho, alguns têm um gatinho, um passarinho, um hamster. E vem a evolução do reino animal. Até que então que chegamos num ponto que Deus falou assim, bom, já tem então toda uma estrutura óssea, coluna, veias, porque a árvore também tem as suas veias. E ali nós fomos desenvolvendo e tendo tudo já pronto nos movimentos, no instinto, nos reflexos, na busca pelo alimento, na busca pela preservação da sobrevivência. O Pai Criador então viu que estávamos prontos. Então, depois de estagiarmos no reino mineral, vegetal, animal, chegamos então ao reino hominal. Então começamos a nascer homens e mulheres com nossas necessidades peculiares. Então, após determinado tempo vivendo nesse mundo tão cheio de turbulências, por causa de nós as turbulências, porque tudo que Deus faz é perfeito, então Jesus viu com o Pai que estava na hora dele vir ao mundo, porque nós estávamos um pouco atrapalhados nos nossos conceitos, nós estávamos um pouco impressionados, encantados com as coisas que o mundo em si oferece, tamanha beleza do mundo, que nos encanta os olhos, que nos atrai os corações, mas que não pode ser só isso. E nós estávamos caminhando um pouco esquecidos das coisas de Deus. Daí então a necessidade de Jesus vir ao mundo, e tão caridoso, e tanto amor por todos nós, que dessa vez Ele não mandou ninguém, Ele veio em pessoa. Ele veio em pessoa porque nós precisamos. Ele observou que nós estávamos no mundo e estávamos no passado, porque temos certeza que ninguém mais
de todos os que estão nos ouvindo agora, estão nesse estágio. Esse estágio em que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele fala: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros, e agora o mais importante, pela caridade. Mas nós, tão envolvidos no trabalho, tão envolvidos nos afazeres do lar, tão envolvidos na nossa vida social, nos passeios sim, por que não? Mas às vezes correndo tanto para poder dar conta de tudo isso e confundindo um pouco o que é liberdade. E é verdade, nós temos sim para fazer o que quisermos. Você pode fazer o que você deseja na hora que você quiser. Mas também Paulo nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E em meio a essa liberdade que nos foi permitida por Pai e Criador, que é Deus, nós começamos a tropeçar e começamos a não saber escolher a direção certa a seguir. E às vezes se confunde liberdade com o desejo de fazer coisas que sabe-se que não devem ser feitas ou ditas, mas porque eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quero e dizer o que eu desejo na hora que eu bem entender. Mas nós não gostamos de ouvir algumas coisas na hora que o outro deseja, que o outro decide, do jeito que o outro quer. Mas falar, fazer, às vezes nós esquecemos e fazemos, porque nos atribuímos essa liberdade, mas o livre-arbítrio que o Pai nos concedeu é para outras coisas. Então, em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 15, diz o seguinte, que nós vamos tomar a liberdade de ler para vocês. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o pastor guarda o rebanho, não guarda? O que o pastor faz? Ele deixa que as ovelhas se dispersem, que vai uma para cada canto, fazendo o que elas bem desejam? Ou ele conduz para a lagoa, para elas beberem água e saciarem a sede? Ou ele conduz para que ela possa se alimentar no campo? Ou ele leva de volta para casa aquele rebanho juntinho? Então os pastores guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: imagina naquela época, imagina você à noite num campo, de repente surge uma luz assim na sua frente. Que susto! O que é isso? Parece os discípulos quando estavam no barco e Jesus apareceu no mar e começaram a falar, né? Nossa, será que é um fantasma? E Jesus teve que dizer: calma, sou eu. E no campo à noite não foi muito diferente. E o anjo então disse aos pastores: eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Então os anjos foram contar aos pastores que Jesus nasceu, mas
informaram: olha, para vocês não confundirem, nós vamos dizer qual é a situação que ele se encontra, para não fazer confusão. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Aí me responderam assim: a manjedoura é aquele lugarzinho onde botaram Jesus quando ele nasceu. Verdade. Mas o que é uma manjedoura? Manjedoura é aquele lugarzinho que se põe alimento para o boi, vaca, ovelha, bode, cabrito se alimentar. Você, quando nasceu, você foi colocado num berço com colchão macio gostoso, com lençol lavado com omo, com cheirinho de comfort. Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura, duro, onde se alimentam os animais. Assim Jesus chegou ao mundo. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, nós vamos utilizar este versículo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Nós vamos dividir em 3 partes. Glória a Deus nas alturas significa o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Não apenas levantar os braços e dizer glória a Deus nas alturas, mas na condição que nós encontramos de filhos de Deus, irmãos de Jesus, mas vamos dizer filhos do amor de Jesus, porque Ele nos ama como um pai ama um filho. Consagração, não nesse ato de mãos postas, mas exatamente das nossas atitudes no dia a dia. Que as nossas atitudes do dia a dia sejam de consagração a Deus. Que aquilo que nós falamos não traga arrependimento. Que os nossos atos sejam voltados, todos, se possível, com excelentes intenções. E se nós faltarmos na sua realização, é por imperfeição, é por inexperiência, falta de aprendizado que a repetição vai nos ajudar a conquistar. Dar glória a Deus nas alturas é todos os dias buscarmos, como nos ensinam os bons espíritos, na pessoa de Emmanuel, que não deixemos passar um dia sequer de nossas vidas sem fazermos o bem a qualquer ser vivente. E vamos então dizer, sejam pessoas, sejam animais, sejam plantas, mas que não passe um dia de nossa vida sem que você faça alguma coisa de boa para um ser vivente neste mundo. Que as suas palavras sejam palavras de carinho, sejam palavras que levem esperança, porque às vezes nos distraímos quando sentamos para conversar com os amigos, com a família, naquele bate-papo descontraído,
E ali, às vezes, nos esquecemos um pouco das regras da vida. E às vezes surge alguém que fala assim: mas eu vou fazer uma prova, né? Vou me inscrever para um concurso que vai ter uma prova tal, no dia tal. Aí alguém fala assim: faz inscrição não, olha, vai ser concorrido. Eu, se fosse você, esquecia desse concurso. Faz não, rapaz, vai perder seu tempo. Você está matando a esperança de alguém. E quem somos nós para dizer que não vai passar? E se por acaso não passar? Quem somos nós para julgar? E dizer não faz não, não vai não? Eu vou lá conversar com fulano, vou pedir desculpa daquilo. Você não tem orgulho não? Eu, hein? Você vai lá se rebaixar? Tem filmes que tem umas frases assim, vocês já viram? Né? Você vai lá? Ou então aquele outro que fala assim: não, eu vou lá responder, eu não levo desaforo para casa. E nessas horas se esquece daquela pauta de luz que brilha no Evangelho, nos ensinando como devemos proceder em cada uma dessas situações. Mas a criatura humana ainda acha que ela não pode levar o desaforo para casa, que ela tem que responder, que pode tirar a esperança do outro, que às vezes, ao invés de dar uma palavra de fortalecimento, ela se esquece e fala algo que às vezes até diminui nas intenções. Poderia dizer: puxa, faz o concurso mesmo, te dou toda a força para você fazer, vou torcer para você passar. Não seria isso que você gostaria de ouvir? Acho que sim. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Traduzindo, a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia, com todas as criaturas. O versículo diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, neste versículo, ele inicia dizendo, segundo a epístola de Pedro, Pedro inicia dizendo: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu empenho, todo o seu esforço, associe a vossa fé à virtude. A sua fé está aqui, associe a ela a virtude. E com a virtude, o conhecimento. E a doutrina espírita ensina para nós que nós devemos ter uma fé raciocinada. Que nós não vamos concordar tão somente porque ouvimos dizer, ou renegar tão somente porque nós ouvimos falar. Mas a doutrina, ela nos convida a nós termos conhecimento. E para nós termos conhecimento, é necessário nós despertarmos em nós esse interesse em nós nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Enquanto nós pararmos para nos compararmos há alguns anos atrás, nós encontrarmos hoje uma pessoa diferente. Então, se nós perguntássemos hoje assim: se você comparasse você mesmo com você há 5 anos atrás, você vai encontrar alguma diferença?
Talvez tenha alguma dúvida, porque é pouco tempo. Mas se nós disséssemos assim, então compara você hoje com você há 10 anos atrás. Será que você está do mesmo jeito? Porque se você nos disser assim, não estou não, eu mudei. Hoje eu estou melhor. Esse é o caminho. Porque nós vamos estranhar um pouquinho se a resposta for assim, eu estou a mesma coisa. E nós não podemos parar. Nós precisamos ser melhores a cada dia. E mais, que não é nem assunto de hoje, mas nós não sabemos quando nós vamos voltar para casa. Nós não sabemos. E com certeza, nenhum dos irmãos presentes em plano físico, em plano espiritual, deseja permanecer do jeito que se encontra. E se nós perguntássemos, você traz alguma imperfeição hoje? E só respondendo assim para você mesmo, na sua mente, qual imperfeição que hoje mais incomoda você? Associai a vossa fé à virtude. Essa imperfeição que hoje mais te incomoda do que outras, que todos as temos, talvez ela possa ser um pouquinho assim posta de lado por uma virtude que você venha desenvolver que seja oposta a esta imperfeição. Então, por exemplo, se você nos diz assim, mas eu ando tão impaciente, então talvez, quem sabe, nós poderíamos convidar a pensar um pouco mais se realmente aquilo que se deseja tem que ser agora. Porque às vezes Deus nos diz sim, às vezes Deus nos diz não, e às vezes Ele fala assim, espera só um pouquinho. Mas este espera só um pouquinho de Deus, no tempo de Deus, às vezes não é o tempo para nós. Porque quando nós conversamos com alguém e falamos assim, espera só um pouquinho, nós vamos ali, fazemos uma coisa e voltamos. Pronto, esse pouquinho já passou. Mas para Deus espera só um pouquinho, ou até Ele poderia responder para o nosso desejo, talvez. O espera só um pouquinho de Deus, talvez seja um dia, mas talvez seja 3 anos, talvez seja uma década. Mas quando nós vamos numa goiabeira e pegamos aquela goiaba verde, mas dura de verde, e demos a primeira dentada, nossa! Se tivesse esperado amadurecer mais um pouquinho, estaria mais gostosa, estaria no ponto. Então a vida em sua sabedoria, muitas vezes, ela nos convida ao aceitarmos o talvez, mas aceitarmos também o espera um pouquinho. Por isso que Paulo vem dizendo para nós associarmos a fé à virtude, e com a virtude o conhecimento, para que não façamos isso de olhos vendados, mas sabendo que é o sim, é o não, é o espera um pouquinho ou talvez, mas que tem uma justificativa para isso. Porque na vida o que nos acontece é sempre o melhor para nós,
Nós é que muitas vezes queremos dar uma de tomar decisões na frente do Criador e dizer para nós o que é melhor para nós. Mas a vida nos ensina e nos convida a nós às vezes baixarmos um pouquinho a cabeça e aceitarmos algumas coisas que ela nos traz, porque quando nós retornarmos para casa é que nós vamos sim lembrar da nossa história passada e falar assim: Senhor, muito, mas muito obrigada por não ter me dado tudo aquilo que eu te pedi. Só então é que nós vamos poder realmente conseguir dizer essa frase. Mas a sabedoria nos ensina a nós termos também o que Paulo diz adiante, associarmos ao conhecimento o domínio próprio. Na fé colocar virtude, e na virtude colocar conhecimento, e no conhecimento colocar o domínio próprio. E nesse exercício de cada dia, realmente tentarmos ter um domínio próprio. Eu desejo aquilo, mas não convém. Tudo a mim é lícito, mas nem tudo me convém. Então nos recolhermos e segurar a vontade e tentar raciocinar que talvez realmente agora não seja a hora. Talvez realmente eu forçar demais, ir muito de encontro com a natureza, talvez não seja o melhor o caminho. A sabedoria ensina que o melhor talvez seja deixar que a natureza ela caminhe como a água do rio, que ela vai caminhando assim lentamente, vai desviando das pedras, vai passando pela areia, vai ficando as pedrinhas para trás, e ela vai tendo o seu curso natural, suave, até chegar mais adiante no seu destino, e não nós tentarmos fazer o contrário, porque assim às vezes nós tropeçamos, e depois ainda com muita audácia, como vemos nos filmes as pessoas dizerem: mas poxa, Deus esqueceu de mim. Seria praticamente uma blasfêmia você dizer que Deus esqueceu de você. Porque a bondade do Pai é tamanha de tal ponto que nós a desconhecemos e desconhecemos em tudo, mas que Jesus nos falou que se nós olhássemos para Ele, nós conheceríamos Deus, nos dizendo que Ele está refletindo o amor de Deus para nós. Mais uma vez lembrando Paulo quando nos disse que já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus diria que não sou eu quem vivo, mas o Pai vive em mim. Talvez nós tentarmos em nossa vida agir de forma que não vamos fazer exatamente tudo aquilo que de alguma forma transborda dos nossos desejos, transborda dos nossos instintos, mas procurarmos fazer aquilo que realmente convém. Recordando que a nossa conversa hoje é glória a Deus nas alturas, paz na terra. E se nós estivermos pelo menos um pouquinho em paz conosco mesmo, vai haver paz na terra. Mas entendemos que a paz na terra que os anjos falaram é, em primeiro lugar, paz na terra do seu coração, da sua mente, em você que é um espírito encarnado ou desencarnado, mas que haja paz em você, mas que para haver paz é necessário
ainda que venhamos a tropeçar, mas que haja em nós a boa vontade, o desejo e um certo empenho em acertar. Não vamos nem dizer esforço para fazer força, porque quando o Senhor vê em nós boa vontade, palavras de Jesus no Evangelho, Ele envia seus anjos para nos ajudarem. E eles nos fortalecem, e eles nos inspiram. Procura fazer algo bom. Procura fazer algo bom. Em um momento, dentre todos os que você faz, mas nesse momento específico, observa as inspirações que te vêm, a ajuda que surge, de alguém que você nem imagina que vai surgir. Porque a Terra foi criada para que seja um mundo bom, para que haja fraternidade entre as criaturas, para que possamos realmente viver lembrando que somos irmãos, sim, uns dos outros. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações no serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande reino da humanidade. E o versículo de Paulo aos Efésios e a primeira epístola de Pedro diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Não são só palavras. Servindo de boa vontade. Boa vontade é o quê? As nossas obrigações no serviço espontâneo. Mas espere um pouquinho, é obrigação ou é espontâneo? Obrigações no sentido de dever a cumprir como criatura. De serviço espontâneo, uns para com os outros, na caridade, na fraternidade, na compaixão, na benevolência, que seja espontâneo. Mas se para ser espontâneo nós temos que praticar um pouquinho todos os dias, então vamos continuar praticando um pouquinho todos os dias, porque é convite a nós vivermos com boa vontade uns para com os outros, para que possa, nesse grande roteiro da humanidade, como fala o Evangelho, fazermos o que Pedro fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Lembra quando nós falamos dos pastores, o que eles fazem? Eles reúnem as ovelhas e conduzem para saciar a sede, para o alimento, para o abrigo, para pegar um pouquinho de sol, para todos os cuidados. E aqui fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Qual é o seu rebanho? Quantos habitam o seu lar? Quantos vivem à sua volta, no seu local de trabalho, na sociedade que você vive, no condomínio que você mora, nos lugares que você frequenta, na sua roda de amigos? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Seja você aquele que vai dizer a palavra certa e ter a atitude mais serena, mais devida naquele momento. Não por constrangimento, faça isso, mas não por constrangimento, não por você estar sendo constrangido a fazer isso por obrigação. Tá, eu vou lá ajudar, mas é porque eu tenho que ir. Mas espontaneamente. Nós estamos lendo a folha, mas ela foi copiada do Evangelho. Espontaneamente, não tem nada aqui que seja palavra nossa. Nada é nosso, da nossa fala. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Primeiramente, sua família. Não por constrangimento,
mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O Natal, ele exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Hoje, nós até poderíamos dizer a vocês: deixe Jesus entrar em seu coração. Afinal, é Natal. E se por acaso não se lembra de Jesus durante todo o ano, porque corre muito, mas pelo menos um dia no ano já é um bom começo. Poderíamos até dizer isso para vocês: deixe Jesus entrar em seus corações. Mas não vai ser essa a nossa fala. Nós vamos dizer a vocês exatamente o oposto. Deixe Jesus sair de seus corações. Pelos seus pés, para que onde você ande, que eles façam pegadas que não fujam muito, dizemos o muito porque nós não somos perfeitos, mas que não fujam muito do caminho iluminado que o Evangelho vem nos ensinar. Por um caminho onde você possa, pelos seus passos, conseguir chegar até alguém que porventura, quem sabe, esteja precisando de você. Nós vamos dizer: deixe que Jesus saia do seu coração pelas suas mãos, para que todas as ações que você faça utilizando as suas mãos sejam ações que dão graças. Glória a Deus nas alturas. Para que o seu toque seja aquele de carinho, seja aquele que ampara, seja aquele que, quando a pessoa não estiver mais perto de você, ela tenha saudade. Nós vamos dizer também: deixe que Jesus saia do seu coração pelos seus olhos, para que o seu olhar seja carinhoso, seja fraterno, seja aquele olhar que diz: eu gosto de você. Seja aquele olhar que fala: pode se aproximar, eu te quero bem. Ou deixa eu chegar perto de você, quem sabe partilhando com você, o seu peso fica um pouco menor. Deixe que Jesus saia do seu coração pelos seus ouvidos, para que você possa, cada vez mais, com a sabedoria que já traz hoje e que ainda será mais engrandecida ainda, selecionar cada vez melhor o que você ouve. Não estamos nem falando dos meios de comunicação, mas do seu diálogo com as pessoas, a sua seleção. E se você precisar
na hora, ser aquele que vai mudar o rumo da conversa e dar um caminho muito mais aprazível a ela, que essa pessoa seja você, dentre aqueles que naquele momento, por distração, estão se esquecendo. Deixe que Jesus saia do seu coração pela sua boca, para que a sua palavra, em qualquer situação, seja uma palavra em que esteja utilizando você como intermediário de Jesus naquele momento. Uma palavra que transmita, acima de tudo, o verdadeiro amor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, mulheres, crianças, adolescentes, para com todos nós, diante de Deus, que é o nosso Pai e Criador, e diante de Jesus, que é o seu Filho amado, que Ele por tanto amor nos concedeu, como mestre, guia e modelo, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos uns dos outros e assim então estaremos nos aproximando de Deus e realmente em nossas vidas dando glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa noite. Nosso sincero agradecimento à nossa companheira Adriana. Nosso muito obrigado. Vamos pedir à companheira Delma para fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos, colocar Jesus em nossa tela mental e vamos agradecer. Finalizando os trabalhos desta noite, nós nos dirigimos ao Pai, agradecendo a oportunidade concedida. Agradecemos a Ti, Senhor de nossas vidas. Agradecemos a Jesus, amigo, mestre e guia. Agradecemos a Mãe Maria Santíssima. Agradecemos a Bezerra, patrono de nossa casa, e aos amigos espirituais que acompanharam e que acompanham e dirigem todos os trabalhos desta casa. Agradecemos a toda a espiritualidade que se fez presente nesta noite. Agradecemos também, Jesus querido, por esta casa que nos recebe com tanto amor e carinho, que nos ampara em nossos momentos difíceis, onde renovamos nossas energias, buscando equilíbrio, paz e serenidade. Agradecemos por este intercâmbio entre os dois mundos. Agradecemos também, Jesus, pelos conceitos e valores trazidos nesta noite pela companheira Adriana. Que possamos, Pai, colocá-los em nossos corações, que possamos ouvir o Cristo em nossas vidas, que possamos colocar estes ensinamentos em prática, buscando em todas as oportunidades que se apresentarem, praticar o bem, o amor, a caridade, buscar ver Deus, buscar ver Jesus em cada irmão, em cada criatura. Que sejamos paz, que sejamos luz, que sejamos caridade, amor, fraternidade para com todos. Agradecemos, Jesus, também pelos irmãos da espiritualidade que vieram aqui nesta noite estudar como nós, aprender como nós, que eles possam se sentir abraçados, amparados e envolvidos neste clima, nesta noite em que celebramos e agradecemos o Teu amor. Jesus, assim agradecidos que estamos, pedimos
para encerrar os trabalhos da noite. Pedimos a Ti que nos acompanhe até os nossos lares e que possamos levar conosco estas vibrações de paz, amor e carinho. Pai querido, despede-nos com o Teu amor, com o Teu carinho e a Tua paz. Que assim seja. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs
com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus. Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD, ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a manutenção da rede Amigo Espírita com transmissões pela internet de palestras e seminários realizados em vários estados do Brasil. A distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil. A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você, que é associado do Clube de Arte. E você, que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora, pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor, seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz.